todas, todos e todes. Quero agradecer à cidade de Ourinhos pela recepção, ao Unesp, agradecer ao Márcio, Durval, ao Lucas, a Roberta, a companheira Roberta, muito bom te ver aqui, e cada um de vocês. Eu pensei aqui de fazer uma exposição, se puder também alguém me contando o tempo, porque senão desinvesta a falar e aí a gente fala demais. Mas eu sei que também tem muita gente querendo saber muitas coisas, né? Então eu acho que eu vou fazer uma abertura e aí a gente abre para a conversa, para o diálogo, porque eu acho que também é importante a gente fazer esse bate-papo mesmo aqui entre nós sobre esse evento, né, que foi a Globo Summit Flotilha. Aí eu vou tentar nessa abertura colocar algumas coisas, responder algumas coisas que as pessoas sempre me perguntam. Primeira coisa que as pessoas perguntam: como é que você foi parar na Globo Summit Flotilha? E o Lucas começou a responder, né? Na verdade, eu sou parte do Movimento Esquerda Socialista, que é uma organização política, junto com a Roberta, enfim, nós somos do PSOL. Nossa organização é uma organização internacionalista, né? Durval também. E outros companheiros aqui da TLS, é uma organização internacionalista. Então, é uma organização que nós entendemos que os desafios que estão colocados para o mundo partem de uma questão internacional e que nós temos inúmeras relações e nos esforçamos para estabelecer relações com as organizações de esquerda, antifascista, com as organizações socialistas do mundo. E o MES foi uma das organizações que construiu a Globo Summit Flotilha. Foram inúmeras organizações pelo mundo todo. Como o Lucas falou, foram quase 500 ativistas. Esses números variam, porque tem hora, né, tem pessoas que não puderam ir, tem pessoas que de repente tiveram algum problema. No meu barco, por exemplo, tinha um deputado argentino que teve um problema de descolamento de retina no meio da missão. Ele teve que desembarcar. Então, assim, tem muitos poréns acontecem, né? As flotilhas têm 17 anos, então não é uma iniciativa de agora. Desde que existe esse cerco ilegal de Israel sobre o território de Gaza, as flotilhas acontecem. A diferença dessa flotilha é que foi uma flotilha, ao invés de 1, 2 barcos, foi uma flotilha de dezenas de barcos. E aí também os números variaram ao longo da missão, porque uma coisa que eu aprendi na missão é que andar de barco é sempre consertar barco. Porque os barcos eles estão sempre demandando reparo, dando problema. Então nós chegamos ao final com 44 barcos no último período lá. E foi, na verdade, 43 barcos de 44 países. Essa foi uma flotilha também que conseguiu reunir internacionalmente 44 países representados. Nós estávamos aqui com a delegação brasileira, o Thiago Ávila, muitos conhecem o Thiago Ávila, aqui também ele é uma liderança do movimento das flotilhas, inclusive eles estão organizando novas flotilhas, as flotilhas não param, enquanto persistir esse cerco legal, as flotilhas vão continuar. E o Thiago e outras figuras internacionais, né? A Greta Thunberg, estava o neto do Nelson Mandela, tinham vários deputados no meu barco, tinha o deputado argentino, tinha a Marie da França, tinha o Juan da Espanha, tinha o Frank da Polônia, então tinha a Mariana Mortágua de Portugal em outro barco, enfim, tinham muitos deputados parlamentares do mundo todo e ativistas, tinha a Sofia, que era uma atriz portuguesa. Então, assim, a gente tinha aí uma coalizão mesmo de diferentes países. E qual foi o sentido da missão? A primeira questão era levar ajuda humanitária para Gaza. Acho que é importante dizer que foi uma missão não violenta, né? Porque Israel tenta o tempo todo nos caracterizar como sendo os agressores, os terroristas, e a nossa missão é uma missão não violenta. O objetivo principal era levar ajuda humanitária para Gaza, furar o cerco ilegal e criar um corredor humanitário. E isso é importante porque o cerco ilegal que o Israel estabelece sobre o território de Gaza, na verdade, controla o que entra e o que sai. Nós temos ali uma situação uma situação de calamidade. O Lucas mencionou alguns dados aqui, mas assim, Gaza está completamente destruída, com uma situação de fome extrema.
com crise hospitalar, né, causada, não é uma catástrofe que é natural, é uma ação coordenada, muito bem pensada, do Estado de Israel, com patrocínio dos Estados Unidos e com a conivência. Isso que a gente sempre ressaltou na nossa missão, que essa missão não deveria existir, porque a sociedade civil nós temos limites para fazer, mas que nós, enquanto sociedade civil, enquanto figuras, tomamos a iniciativa de fazer isso porque os governos têm falhado, os governos falharam, né? Existe uma cumplicidade geral dos governos com relação tanto à situação humanitária quanto à própria manutenção a manutenção, e não é só a negligência, mas também alimentando o Estado de Israel com fornecimento de aço, fornecimento de petróleo, fornecimento de armas, o que possibilita que aconteça esse massacre, esse genocídio. Eu estava dizendo, né, e acho que é importante já mencionar já de antemão aqui, que não é uma questão religiosa, porque muitas vezes se tenta tratar como se fosse uma questão religiosa. Não é uma questão religiosa. Nós temos muitos judeus e judias antisionistas que são contra o governo Netanyahu, que são contra o massacre e que, inclusive, denunciam um histórico de limpeza étnica. Então, não se trata de uma questão religiosa. O que nós estamos falando é de um projeto colonial imperialista encravado ali no meio do Oriente. Então, eu acho que essa é a primeira questão, acho que é importante dizer isso, porque existe uma confusão, né? E o próprio Estado de Israel faz muita perseguição, tentando taxar todo mundo que se coloca em solidariedade à Palestina como antissemita, o que é um absurdo, porque os árabes também são semitas, né? Então, assim, e na verdade não tem nenhum fundamento isso. Na verdade, a crítica é em relação ao sionismo. E o que é o sionismo? O sionismo é um projeto, uma ideologia que tem no Estado de Israel o seu principal, a sua configuração aí mais acabada. É importante dizer também que os 2 anos que nós estamos vendo esse massacre, na verdade, só podem acontecer porque faz 77 anos que a população da Palestina sofre um projeto pensado e deliberado de limpeza étnica. Então, é muito presente na memória, na tradição e na luta e da resistência, porque a luta e resistência palestina ressalta muito o Nakba. O Nakba aconteceu em 1948, que eles chamam da Grande Catástrofe. O que é essa Grande Catástrofe? Foi o momento, depois da criação do Estado de Israel, que o Estado recém-criado, ali a região do Levante, onde está a Palestina hoje, foi durante muito tempo do Império Turco Otomano. No final da guerra, o Império Turco Otomano se desfaz, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, assume ali o controle e, em determinado momento, sai, né, deixa para trás, as tropas inglesas vão embora, e nesse processo o Estado de Israel, que já tinha uma agência judaica, já estava se constituindo, então Israel se declara como um Estado e toma parte do território. É um processo muito mais complexo que isso. Vocês podem, não vai dar tempo de falar aqui, vocês podem ver, tem podcast, tem livros. Eu estou lendo um livro muito interessante do Ilan Pappé, que é um historiador israelense, que faz a pesquisa com base em documentos de Israel, e ele mostra no Nakba como o Nakba foi um projeto que foi muito bem pensado. Foram décadas de pesquisa da agência judaica, mapeando as aldeias palestinas, identificando quem eram as lideranças palestinas que estavam envolvidas nas revoltas árabes de 37, de 39, e quando tem essa grande catástrofe, que os palestinos chamam, 850 mil pessoas são expulsas da Palestina. Nós temos aí a diáspora palestina. Muitas pessoas são assassinadas, né? As lideranças palestinas são assassinadas. Então a gente tem aí um processo, as casas são tomadas. Vocês imaginem o que é, assim, um dia você chega na sua casa e de repente você não tem mais jeito da sua casa. Fora, a sua casa aqui vai pertencer a outra pessoa, a outro povo e vai embora. É isso que aconteceu ali na base da força. E desde então, por conta da resistência, por conta das revoltas, Israel tem um projeto de limpeza étnica.
Isso não é escondido. O governo Netanyahu fala isso abertamente, os ministros falam abertamente, que Israel só estará seguro quando não restar nenhum árabe. Eles falam isso. E é por isso que as crianças são particularmente visadas nesse massacre. Você vê vídeos na internet dos soldados israelenses se vangloriando de matar crianças, se vangloriando enquanto menor a criança, mais glória é para o soldado. Por que isso? Isso é ideologia do sionismo, que prega que toda criança árabe é uma ameaça demográfica. Então, é um projeto de extermínio e que tem sido sustentado pelas potências mundiais, porque Israel cumpre o papel de domínio do Ocidente sobre o Oriente. Essa que sobre o Oriente Médio. Eu não gosto dessa palavra, porque essa palavra já é colonial, mas eu ainda não consegui encontrar uma palavra, né, que para substituí-la. Mas o Israel cumpre esse papel. Não é à toa que o Israel não ataca simplesmente a Palestina, né? Ataque sobre o Líbano, sobre o Iêmen, sobre uma série de países. Ele desestabiliza qualquer tipo de organização e de ensaio de autodeterminação ali na região. Os Estados Unidos, claro, os Estados Unidos é particularmente interessado nesse processo, porque significa o domínio territorial de uma região que é muito rica em recursos minerais, em petróleo, e os Estados Unidos patrocina isso. E aí eu chego aqui um pouco nas minhas... Isso tudo assim, eu estou fazendo meio que uma introdução, porque uma conclusão que eu tive de estar ali, de conviver com os 44 países, dentre eles tinham muitas pessoas que são pessoas de origem árabe, palestina, ou que as famílias vivenciaram Nakba, que foram expulsos, que foram formados na tradição da resistência palestina, e depois também de ter sido sequestrado pelo Estado de Israel, de ficar numa prisão israelense. Para mim é muito claro e concreto que Israel hoje é um laboratório do neofascismo. É um laboratório. O neofascismo tem em Israel a face mais acabada e ele é um laboratório. O neofascismo está numa disputa política e de regime no mundo todo. O que acontece nos Estados Unidos, e ele ganhou um patamar de globalização com a eleição de Donald Trump. Então, o que acontece nos Estados Unidos tem muitas semelhanças. Israel caracteriza toda e qualquer resistência de terrorista. Inclusive nós, como eu gosto muito de flotilha, da Para Israel, somos terroristas. Né? Eu falei recentemente num evento que eu falei, olha, eu me sinto até orgulhosa de ser chamado terrorista pelo verdadeiro terrorista, né? Que o verdadeiro terrorista é os Estados Unidos e o Israel. Mas esse momento de caracterizar todo mundo que se opõe como terrorista é o que o Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos. Agora o anticapitalismo é terrorista, extremismo de gênero, extremismo racial é terrorista, qualquer movimento social de oposição ao Donald Trump é terrorista. A perseguição que está fazendo contra os imigrantes e a intervenção das forças federais nos estados, isso é um regime, é um modelo de um regime, que é um modelo supremacista e racista. Eu acho que é importante dizer que o Israel se fundamenta no racismo. Essa ideia da limpeza étnica, de que os árabes têm que ser exterminados, que dependendo se você é judia ou judeu, inclusive a gente estava no evento com uma companheira, a Daniela, que é do Vozes Judaicas por Libertação, e ela falava, olha, eu que sou de origem judaica, se eu quiser ir para Israel, eu posso ter a cidadania Israel. Eu não tenho nada que ver com aquela terra. Eu posso ter cidadania israelense. Nós estávamos numa mesa com a Raua, que é palestina, que o pai dela, a família toda dela é de origem palestina, e ela não pode voltar para lá, porque ela não pode entrar na Palestina, nem entrar em Israel, ou a Palestina ocupada. Né? Então, assim, um apartheid étnico
É um apartheid baseado no racismo. E isso tem sido a política que tem sido feita no mundo todo, né? Que essa é a fórmula do neofascismo, é a perseguição contra os imigrantes na Europa, contra os imigrantes nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ganha uma outra configuração. Aqui no Brasil, o inimigo público são os bandidos, né? Que justificam o massacre, como aconteceu essa chacina no Rio de Janeiro. Mas é a mesma ideia, que baseado na cor da pele, na etnia, a pessoa pode ser morta pelo Estado, porque simplesmente é uma vida descartada. Então essa um elemento importante. E Israel também é um laboratório no sentido de militarização, porque boa parte inclusive dos equipamentos bélicos utilizados pelas nossas polícias contra a nossa juventude negra, ela é testada em Israel. Israel faz esse teste de controle de massa a partir do controle bélico. Além do que, para mim ficou mais claro como também existe aí esse teste ideológico, é um laboratório ideológico também de subversão da história. Quando eu estou lendo o livro de Ilan Pappé, isso há muito tempo, desde 1948, quando a Agência Judaica preparava a Nakba, então estava mapeando as vilas, o Ilan Pappé mostra que houve uma orientação eu não me lembro se na época era o Ben Gurion, mas da direção da Agência Judaica, para que, além de mapear as vilas, que se estabelecesse uma origem judaica para aquelas vilas. Então, você toma a vila, você apaga a história palestina, você tira um povo, uma história do mapa, e você constrói uma origem judaica. Então, uma subversão da história. Eu estou me recusando a falar que nós temos uma disputa de narrativa. Porque na disputa de narrativa parece que tem uma equidade entre a nossa narrativa e a narrativa do fascismo. Não, o que o fascismo faz é a subversão da história, é o apagamento da história. É o apagamento da história dos povos oprimidos. E é uma reinvenção. Eles têm uma narrativa. Nós precisamos defender a história. E como história, não existe uma história única, existe uma história que pode ser polemizada, que pode ser discutida, que pode ser interpretada, mas existe uma história. Essa é uma ideia fixa na minha cabeça, que eu tenho elaborado bastante, porque eu acho que a gente precisa sair da ideia de que existe uma disputa de narrativa. O que aconteceu no Rio de Janeiro é que houve uma chacina. Você tem 170, 180 mortos, 60 corpos estendidos no chão, a maioria de negros. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro está sendo impedida de acompanhar a autópsia no ML, porque eles não querem fazer uma identificação dos corpos, porque identificar os corpos é produzir a prova do crime contra o Cláudio Castro. É isso. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar em cima dessa realidade factual e reivindicar isso como a defesa da história. Pois bem, Israel é esse laboratório do neofascismo. Agora, o que a Global Sumud Flotilha mostrou? A Global Sumud Flotilha mostrou que existe resistência antifascista e solidária no mundo todo. E mostrou a potência que é quando existe uma organização e uma articulação internacional. Ela trouxe, nós somos parte de uma organização internacionalista, mas trouxe talvez um aprendizado para a nossa geração, porque há muito tempo não se via, talvez outras gerações não tinham visto, uma articulação, uma ação internacionalista tão forte e tão potente. Talvez, sei lá, desde a Guerra do Vietnã, que a gente não via uma coalizão dos povos contra um massacre e um genocídio. E esse fato internacionalista foi muito importante, tanto que a Global Sumud Flotilha, ela apoiada na luta e resistência do povo palestino, porque tinham muitas pessoas que têm uma longa tradição de luta, ativistas, e aí a gente pode até depois entrar em mais detalhes sobre questões sobre a não violência e tudo mais, mas nessa longa tradição de luta, a Global Sumud Flotilha pôs fogo no mundo. 1 milhão de pessoas
na Itália, na rua, greve geral, os portuários parando a entrada de mercadorias na Europa. Isso mostrou também a força que existe de quando você faz greve geral. Eu acho que a gente nunca tinha visto, a nossa geração nunca tinha visto uma greve geral da potência que foi na Itália. Isso fez até o Vaticano se posicionar, fez o governo italiano mandar fragatas quando a gente estava sendo atacados por bombas incendiárias, por drones. Nós fomos atacados na Tunísia e na Grécia. Aí o governo espanhol, italiano e turco mandaram fragatas para nos acompanhar. O que foi mais uma resposta mais para o seu consumo interno, né? Tanto que na hora que chegamos ali nos 150 milhas, que é a fase crítica, eles foram embora. Mas pelo menos parou os ataques de drones. Mas foi uma pressão da sociedade. Foi Espanha, a Bélgica, Berlim, México, aqui no Brasil também. Os estudantes fizeram ocupações nas universidades, a Unicamp. E aí eu tenho muito orgulho de falar que a Unicamp é a minha universidade, onde eu estudo, onde eu sou servidora, eu sou trabalhadora da Unicamp também. Rompeu relações com a Tecnon, que é uma empresa israelense. A FEFELESH da USP agora também rompeu. Esse é um boicote importante que está acontecendo, porque a Global Summit Flotilla e a solidariedade que ela provocou no mundo isolou ainda mais o Estado de Israel. Fez um isolamento. E o boicote está dando resultado. Tanto que me falaram, eu fui deportada depois pela Jordânia, e na Jordânia me falaram, olha, Israel está sofrendo impacto desse boicote, tanto que o turismo em Israel despencou. Isso foi um funcionário da Embaixada Brasileira da Jordânia que me disse. Isso tem um impacto importante nesse processo de luta e resistência. E Israel foi obrigado, na verdade o governo Netanyahu foi obrigado a recuar, embora seja um recuo. O que eu quero dizer com recuo? Até porque a gente precisa dimensionar para não supervalorizar isso. Mas, apesar de Israel ter saído vitorioso militarmente, porque a Palestina está destruída, a resistência palestina também está em frangalhos. Houve o Netanyahu, enquanto nós estávamos lá, porque nós viajamos 30 dias, foi 30 dias viajando pelo mar Mediterrâneo. Enquanto nós estávamos lá, o governo Netanyahu anunciou que caminharia para a solução final. O que é a solução final? É a tomada por terra da Palestina, da faixa de Gaza. E ele começou esse processo. Essa solução final, que ele chamava da expulsão definitiva do povo da Palestina da faixa de Gaza, vocês imaginem o morticínio que isso não ia ser. Soldados israelenses chegando nas vilas e expulsando, matando, e, enfim, ia ser um morticínio ainda maior. Por conta da Global Summit Flotilla, depois nós tivemos ali todos esses conjuntos de ato, pressão no mundo. Foi na mesma época que teve a Assembleia Geral da ONU. Netanyahu estava extremamente isolado, vários países reconheceram o Estado da Palestina. Então, o Reino Unido reconheceu, a Espanha reconheceu. Isso fez com que Netanyahu recuasse, e aí teve essa saída, esse floreio, essa engodo, que é o cessar-fogo, que não parou os bombardeios, que o governo de Israel continua atacando a faixa de Gaza, está avançando sobre territórios na Cisjordânia, atacou o Líbano, mas houve um recuo do ponto de vista sobre a solução final, que era o que eles queriam. E Israel saiu derrotado moral e politicamente. Existe uma derrota moral. É claro que esse cessar-fogo foi uma encenação que eles fizeram para reabilitar e para diminuir a temperatura do mundo. E além do que, colocou o Trump como grande pacificador, o que é uma piada de muito mau gosto. Mas Israel saiu derrotado moral e politicamente. A flotilha conseguiu fazer esse processo de colocar o mundo em movimento, e eu acho que isso mostra, às vezes a gente perde a dimensão, e eu tenho muito insistido nisso, a parcela generosa da humanidade é muito maior. É muito maior. A flotilha mostrou isso. A flotilha mostrou que tem um conjunto das pessoas que não cai nesse engodo hipócrita do fascismo. Existe um conjunto de pessoas que sim, que é capaz de se solidarizar, que é capaz de sentir humanamente, que é capaz de ter empatia, e que se coloca em movimento, tem potencial
potencial. A questão é que o fascismo, ele tem dinheiro, poder, Estado, armas, e grande parte das redes sociais são monopolizadas por eles, né? Que afinal o fascismo é uma composição desses políticos de extrema direita com os bilionários do mundo. Mas a Globo Sul Multiflotilha mostrou que existe possibilidade, que a humanidade pode se levantar para defender um paradigma de humanidade, porque é isso que nós estamos falando. E nesse sentido, eu acho que a Globo Sul Multiflotilha foi muito vitoriosa, porque deixou em pé um sentido de humanidade, que nós precisamos batalhar e resistir, por isso que é tão importante a gente caracterizar como chacina, não aceitar esse discurso de que era bandido, então tinha que ser morto. Não existe pena de morte no Brasil, não existe pena de morte, foi um crime. Então eu acho que é muito importante esse sentido de humanidade, é muito importante, a gente precisa resistir, embora não seja fácil. Olha que dilema que nós estamos, defender a dignidade humana virou quase um sacrilégio. Ontem, depois que eu voltei, na verdade quando eu estava lá ainda, os vereadores da extrema-direita protocolaram uma abertura de uma comissão processante contra mim pela minha participação na Globo Sul Multiflotilha, sabe? Queriam caçar o meu mandato porque eu estava numa missão humanitária. Isso aí, ontem nós tivemos uma vitória, foi derrotado, nós enterramos esse processo, até porque estava tudo muito... a minha ida, eu pedi licença, prevista no regimento, sem remuneração, arquei com toda a viagem, diferentemente do Eduardo Bananinha, eu arquei com toda a viagem, não recebi salário nesse período, ou seja, fiz tudo certinho, corretamente, e fui para a Globo Sul Multiflotilha. E aí eles queriam abrir uma comissão processante dizendo que eu tinha infringido, porque eu estava utilizando do meu cargo, o que é uma mentira, afinal eles só divulgam fake news, e dizendo que Israel tinha me prendido como terrorista. Eu falei, olha, Israel não tem nenhuma prova disso, isso é só narrativa, tanto que, porque se tivesse alguma prova contundente, eles não teriam deixado soltar da gente. Então, assim, vamos combinar por aí. Além do que eles produziram fake news, que a Globo Sul Multiflotilha estaria carregando drogas. Vocês veem isso na internet, se fala muito. Eu falei assim, olha, se abrir essa comissão processante, eu vou entrar em contato com o porto da Tunísia e com o porto de Barcelona, porque ambos os portos fizeram inspeção nos nossos barcos e eu quero um documento oficial para esfregar na cara desses idiotas. Entendeu? Porque nós passamos em vários portos. Então, assim, além de tudo, é uma discussão sem pé nem cabeça. Mas nós conseguimos enterrar essa perseguição política que estava acontecendo contra o meu mandato. Mas por que essa perseguição política? Porque a tentativa de criminalizar quem defende a dignidade humana. Quase como se defender a dignidade humana hoje você fosse criminoso, fosse um sacrilégio. Você é bandido porque você defende a dignidade humana. Nós temos que resistir fortemente contra isso. E foi isso que a Globo Sul Multiflotilha... Essa foi uma vitória da Globo Sul Multiflotilha. A Globo Sul Multiflotilha também, e aí, acho que eu não sei quanto tempo eu estou, mas acho que já há algum tempo. E eu acho que eu caminhando aqui para o final, teve várias